Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo eu estou fazendo para os meus alunos do 7º ano, certo? Afinal de contas, estamos todos sem aula, então esse vídeo é especialmente para os meus alunos do 7º ano. Então, ele vai falar de matemática do 7º ano, certo? O conteúdo que a gente vai abordar hoje são números inteiros. Números inteiros. Bom, o que a gente sabe sobre os números até agora? Nós conhecemos um tipo de número que são os números que nós usamos na contagem. Por exemplo, eu tenho 7 lápis, por exemplo. Eu consigo dizer que eu tenho um lápis 1, um lápis 2, lápis 3, é os números da contagem. Esses números são chamados de números naturais, porque eles surgiram exatamente da necessidade de contar as coisas da natureza. Portanto, recebe esse nome de números naturais. Num conjunto, eles são representados pela letra N. É um N com uma perninha extra aqui do lado, tá? São representados pela letra N. E quais são os números naturais? São os números que a gente usa na contagem. Então, é o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E vai até aonde? Vai até o infinito. Então, a gente faz o quê? A gente coloca essas reticências aqui para dizer que continua, tá? Então, vai até o infinito. Pois bem, só que aí, o que acontece? Surgiu a necessidade de representar valores não naturais. Por quê? Porque, por exemplo, eu não posso tratar uma dívida como um número positivo. Uma dívida, se eu devo R$10, por exemplo, então eu tenho essa dívida de R$10, eu preciso representar isso com um sinal negativo na frente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse material que eu mandei para vocês lá pelo grupo, tá? Então, deixa eu voltar aqui só para referenciar. Esse material está disponível na internet. Ele é feito pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante. Para o 7º ano, que é o assunto que eu estou trabalhando agora, a gente não tem livro suficiente para todos os alunos, então esse material está dando bem conta nesse momento aí. Nesse momento que a gente está vivendo aí, né? Então, aqui tá as referências, tá? Todo mundo que fez esse material, eu vou trabalhar em cima dele. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, esse menino, o primeiro menino aqui, eu não vou conseguir apontar para vocês, mas esse primeiro menino aqui, ele tá falando: Duda, você conhece os números negativos? Claro, André, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Veja aqui que ele tem um Z. O conjunto Z é formado pelos números inteiros positivos e pelos inteiros negativos e também pelo zero. Aonde que nós encontramos números negativos? Por exemplo, aqui nós temos um termômetro, tá? Nós temos um termômetro. Em um dia, pode ser que a temperatura esteja abaixo de 0. Por exemplo, quando está bem frio ou quando tem geada, a gente tem temperaturas assim de -3, -4, em alguns lugares até, aqui em Curitiba chega a -5, às vezes, mas em alguns lugares pode chegar até temperaturas mais baixas. Então, os números inteiros, eles aparecem nas temperaturas abaixo de 0. Por exemplo, -3 graus Celsius, -2 graus Celsius, certo? E também tem as temperaturas acima de 0, que é +3 graus Celsius e +2 graus Celsius. Por que eu estou colocando as positivas também? Porque o conjunto dos números inteiros, ele não compreende só os números negativos, tá? Ele compreende também os números positivos. Eu já vou falar sobre a definição de números inteiros para vocês. Bom, aqui então nós temos no desenho aqui do canto inferior esquerdo da figura, nós temos uma amostra, por exemplo, do relevo de algum lugar. Por exemplo, aqui na altura do nível do mar, nós temos uma altitude igual a 0, certo? Já na altura das montanhas, nós temos uma altitude de mais ou menos 880 metros. Então, quando a gente está para dentro do mar, a altitude é negativa. Quando a gente está para fora do mar, a altitude passa a ser positiva, certo? Então, também é exemplo de utilização dos números negativos em altitudes. Altitudes, certo?
Onde mais a gente pode usar? Então, nessa tabelinha, nesse quadradinho, fique ligado, nós temos o quê? Os números negativos são usados... Ai, acho que eu consigo escrever. Operações com dinheiro, saldos bancários, temperatura, profundidade ao nível do mar, tabelas esportivas, ganhou pontos, perdeu pontos, certo? Então, tudo isso a gente pode utilizar números negativos. Aqui tem um link para vocês pesquisarem, tá? Caso queiram. Agora eu tô conseguindo apontar. Se pesquisarem caso queira, que é educopedia.com.br. Lá tem uma aula sobre números negativos ao longo da história. Então, se vocês quiserem dar uma aprofundadinha, vai até lá. Muito bem. Vamos pro próximo. Aqui, vamos lá. Bom, então aqui tem uma informação, natureza física, temperatura e fuso horário, nos números inteiros. Esse jornal disse que nevou ontem em São Joaquim e a temperatura chegou a ficar 3 graus abaixo de zero. Como que seria esse 3 graus abaixo de zero? Quer dizer que é uma temperatura de menos 3 graus Celsius, certo? Como que funciona a escala de temperatura graus Celsius? Funciona assim, o nosso termômetro, ele marca, no geral, vamos supor que seja o termômetro, tá? A gente tem aqui o zero e a coluna de mercúrio, tá? Mercúrio é o elemento químico do qual o termômetro é feito, tá? Então, aqui vamos marcar as temperaturas 10 graus Celsius, 20 graus Celsius e assim por diante. Abaixo de zero, nós temos o menos 10 graus Celsius, o menos 20 graus Celsius. Conforme a coluna de mercúrio vai subindo, por exemplo, imagine que esse traço vermelho aqui é a coluna, tá? Deixa eu fazer aqui com um pouquinho menos aqui. Imagine que esse traço aqui é a coluna de mercúrio. A coluna de mercúrio tá aqui. Deixa eu fazer mais grosso. A coluna de mercúrio tá aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui, nós temos uma temperatura positiva, ok? Alguma coisa entre 0 e 10 graus Celsius. Agora, se a coluna de mercúrio subisse, por exemplo, só até aqui, nós teríamos uma temperatura negativa, ok? Algo entre 0 e menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura, ela pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo. Por isso que nós precisamos do número negativo, tá? É necessário que tenha esse número. Quais são? Há 2 pontos importantes na escala Celsius, que é a escala que a gente usa para fazer a medida da temperatura. O primeiro ponto importante é o zero, tá? Que é o quê? Que é o ponto de fusão da água, quando a água vira gelo, ok? E a outra ponto de solidificação da água, solidificação, é quando a água vira gelo. O outro ponto importante é o 100, que é quando a água ferve, a água vira vapor, ok? Esse símbolo graus Celsius é dado em homenagem a um cara chamado Anders Celsius, tá? Que foi o primeiro que estabeleceu essa escala, considerando 0 como o ponto onde a água congela e 100 como o ponto onde a água ferve. Bom, agora tem aqui alguns exercícios, eu pedi para vocês fazerem, não sei se vocês fizeram... Opa, página 6, é um antes. Aqui, não sei se vocês fizeram, mas eu vou corrigir aqui com vocês, tá? Observe a tabela abaixo e responda. Então, aqui nós temos uma tabela onde fala das cidades, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Caxias do Sul. Repare que a maioria dessas cidades tem temperaturas frias, tá? Temperaturas frias. Vamos dar uma olhada aqui. Na tabela, a cidade de Florianópolis marca menos 4 graus Celsius. Podemos afirmar que essa temperatura está acima ou abaixo? Então, como ela é negativa, ela está abaixo de zero. Em Porto Alegre, a temperatura é quanto? Então, vamos olhar aqui a tabela. A temperatura em Porto Alegre é 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. A cidade que registra a temperatura que não é positiva nem negativa é qual cidade? É o zero, porque o zero está exatamente no meio, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, a cidade que registra 0 graus é Curitiba. A cidade de Caxias do Sul registra tempo chuvoso ou nublado? Caxias do Sul, vamos ver aqui a tabelinha,
nublado. Então, nublado. Se na sua cidade a temperatura chegasse a -6, provocaria uma sensação de calor ou de frio? Obviamente que -6 graus é frio, certo? Na sua cidade, a temperatura... Sai, tem risco. Na sua cidade, a temperatura considerada agradável é D. Então, essa aqui a gente pode responder com uma resposta pessoal. Quem gosta de frio vai responder que agradável seja mais ou menos entre, sei lá, 15 e 20 graus, por exemplo. Quem gosta de calor vai dizer que uma temperatura agradável seria algo entre, sei lá, 25 e 30 graus, certo? Então, frio e calor. Muito bem. Responda as questões usando números inteiros positivos e negativos, observando a legenda do termômetro abaixo. Então, aqui nós temos um termômetro. Vamos lá. Qual é a temperatura em um dia de calor? Dia de calor, tá aqui, ó. Temperatura é de 40 graus Celsius. Qual a temperatura da água em ebulição? Quando ferve, é de 100 graus Celsius. Qual a temperatura no interior de um congelador? Temperatura no interior de um congelador é de -20 graus Celsius. A temperatura em um dia de muito frio. Dia de muito frio tá aqui, ó. -10 graus Celsius. Em um dia de tempo agradável. Tempo agradável, nós teremos uma temperatura de 20 graus Celsius. E um dia de gelo derretendo. Gelo derretendo, água congelando, é aqui. 0 graus Celsius. Certo? Então, é isso por hoje. Daqui a pouco mais eu volto com mais um vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Quero dizer que já tô com saudade de todos. Opa, ficou ruim. Quero dizer que já tô com saudade de vocês todos e que eu espero ansiosamente... Nossa, não tá funcionando aqui. E eu espero ansiosamente que a gente se encontre de novo, certo? Um beijo para vocês todos, tá, meus queridos?